Olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa manhã, bom horário que você estiver aí, bom verão, bom inverno, bom tudo. A hora que você assistir isso aí. E estamos para mais uma formação, né? Vamos fazer mais uma formação sobre pregadores. Então eu estava falando do capítulo 1 ainda, da apostila que eu escrevi. Falamos do capítulo 1A, é o chamado. 1B é a formação. E agora é a última parte do primeiro capítulo, que é um C, é um envio. É onde se faz ali, na passagem de Mateus. Desculpa, Marcos. Não está. Não tá. Marcos 16. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. Eis os sinais que acompanharão os que creem. Manusearão serpentes, se beber algum veneno mortal, isso não lhes fará mal. Irmãos, o envio é a parte final de tudo. É onde se concretiza todo o sonho de Deus em nós. É onde se concretiza tudo aquilo que Deus espera de nós. Assim também, o nosso coração precisa estar voltado em Deus. Para que assim a gente possa sempre, assim como Deus nos chama, porque Deus vê em nós a capacidade de poder ser um pregador. Aí ele nos prepara para isso. Tá? Você pode pegar, por exemplo, algumas vocações. Né? Eu sempre falo algumas aqui de Maria. Quando o anjo Gabriel aparece e diz, não é? Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Diz que ela se perturbou. Mas a mulher era muito cheia de Deus. A gente vê que todos têm essa preocupação. Não é? Porque aí Deus fala, daí o anjo fala, olha, você encontraste graça diante do Senhor, eis que você conceberás, darás a luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, né, o seu reino e tudo mais, né. Aí tem esse o chamado de Maria, tem o chamado de Pedro, né. Pedro, larga tuas redes, vem e segue-me que eu te farei pescador de homens. Jeremias, né, eu não sei falar, sou apenas uma criança. Não diga não sei falar. De Moisés, eu sou gago, Senhor. Não, eu vou pôr Arão para falar para você, e você segue fazendo o que eu te peço. Qual que era o outro que eu ia falar? Caramba aí. Mas, não, esse é o chamado. Porque Deus. Ah, tá. Por exemplo, você pega Jeremias, Isaías, né? Eu tenho lábios impuros. Deus fala, eu vou pegar para um anjo tocar uma cinza nos teus lábios para purificá-lo. Então as pessoas dão desculpas, mas Deus enxerga a capacidade em cada um. Então ele prepara. Eu não sei falar, não sei falar. Eu sou apenas uma criança. E eu falarei com, né? Eu estarei contigo para livrar-te. Então, aí Deus prepara. Chega um determinado momento que Deus tem que enviar cada um de nós. Nós já estamos preparados. Se Deus escolheu você para o dom, às vezes não tem muita gente que não é escolhida para o dom, mas está no dom. Às vezes o coordenador achou que era e chamou, ou às vezes a pessoa tem o gosto de pregar, eu já vi muito disso. Tem a vontade de ser um pregador, mas não tem a desenvoltura para pregar. Então, às vezes, uma formação pode ajudar, mas a pregação ela vem do dom. Aí, quando você caminha o suficiente para poder levar a palavra, você é chamado, você é preparado para isso.
E Deus fala, agora vai. E Deus vai nos colocar no lugar certo, na hora certa, e vai nos dar a palavra certa. Porque Ele nos capacita. Eu já vi muitas situações de envio, eu mesmo fui enviado várias vezes. Já aconteceu, eu devo ter falado aqui, não me lembro, mas já aconteceu de... Eu não sei se eu falei, mas eu vou comentar aqui. Não sei se eu comentei nos outros dois. Da pessoa, eu acho que eu até falei da pessoa que me deu a palavra errada para pregar. E eu tive que preparar na hora para poder falar a palavra. Resumidamente, isso. Deus ele me mostrou antes de começar a pregação que a palavra não estava certa. Aí eu fui ler a palavra e preguei a palavra que tinha que ser pregada. Depois teve uma outra vez que eu fui para tocar e a pessoa falou, olha, o pregador não veio. Dá para você pregar? Eu falei, dá. Lê para mim a palavra. Quando eu estava dirigindo, acendi a luz do carro. A pessoa leu, graças a Deus não era uma palavra muito difícil, mas mesmo assim. Aí você tem a capacitação, o envio de Deus. Como ele falou ali para Jeremias, eu não sei falar, sou uma criança. Não diga, eu não sei falar. Eu sou uma criança. Eu vou colocar a palavra na sua boca. Eu estarei contigo para livrar-te. Não é? E eu sou teu Deus. É o Espírito Santo que age, é o Espírito Santo que conduz. E às vezes eu dou essas formações e às vezes muitas pessoas, elas, a sua primeira pregação, às vezes ficam assustadas, ficam com medo. Aconteceu uma vez dentro da comunidade, eu estava dando formação, não tinha terminado a formação, tá? Eu era coordenador da pregação, então eu tinha uma equipe que eu dava formação. E o coordenador me chamou e falou, olha, Roger, eu fazia a programação das pregações dentro da comunidade. Quem ia pregar o que em tal data? Coloca dia tal, fulano de tal. Eu falei, tá bom. Só que eu tenho que te falar uma coisa. Ele não está preparado para pregar, porque ele estava na minha equipe de formação. Não, mas coloca ele. É o aniversário dele e ele quer pregar, ele quer realizar esse sonho. Eu achei até da parte do coordenador um pouco... Porque essas coisas não é assim, eu quero, eu ponho lá para pregar. Depois ele conseguiu, dentro da formação, ele conseguiu se tornar um pregador. Mas naquele momento, ele não estava pronto para pregar. Eu, como coordenador de pregação, cheguei para o coordenador da comunidade e falei, olha, ele não está preparado. Não, mas eu quero que pregue. Então tá. Fui lançado no calendário, na programação, segundo ele me pediu. Mas o rapaz, ele parava a pregação, eu falava, olha, eu não sei. Eu não sei falar, eu não sei fazer isso. Me desculpem, não sei o quê. Depois tentava voltar, lia o que estava escrito. Eu tirei essa questão dele de ler. Falei, ó, você precisa fazer um roteiro e trabalhar no roteiro e não em cima daquilo que... Não lê uma pregação. Você não está fazendo uma pregação, você está lendo. Qualquer um pode ler. A pregação é algo diferente, é uma inspiração que Deus te dá no momento. Deus está me enviando porque Deus me preparou. Então, é o que eu falo disso daí. Queimou etapas. Talvez ele tenha tido chamado para a pregação. Hoje ele prega. Talvez ele tenha sido chamado. Era uma vontade dele, um desejo dele. Ele não estava preparado. Ele não tinha passado, mas o coordenador queria que ele fizesse o envio, que é a terceira parte. Quem manda a segunda parte. E talvez até a primeira. Que não sabe se é o chamado de Deus. Ele simplesmente quer pregar. Ele simplesmente, não é? Então, é necessário que tenha os 3 passos. Aí ele foi enviado a pregar sem estar preparado. E é muito sério. Quando Deus te envia, ou a igreja te envia, ou o coordenador em nome da igreja te envia, a gente tem que saber que temos que estar preparado. Não é brincadeira. Já aconteceu uma vez de eu ir visitar um grupo. O pior é que eu já tinha sido coordenador desse grupo, eu tinha saído do grupo. Aí eu sentei e começaram a pregar. E a mulher falou assim, eu não... Sorte que ela teve humildade, né?
eu não sei falar sobre isso. Eu falei, olha, você quer que eu pregue para você? Eu saí da cadeira, isso. Só que era uma coisa muito abrangente, muito grande, que era falar sobre os 9 dons. Né? No caso, por exemplo, dons de inspiração, revelação e de poder. São os 9 dons. Os dons de inspiração é línguas, interpretação de línguas e profecias. O dom de revelação é ciência, sabedoria e discernimento dos espíritos. E o de poder é cura, fé e milagres. Certo? São os 9 dons extraordinários, os dons extrínsecos, os dons carismáticos. Então eu dei uma pincelada de cada um, falei um pouco de cada um muito rapidamente. Só que ela teve a humildade de sentar para ouvir aquilo que eu tinha para falar. Que Deus tinha para falar, no caso, né? E eu não tinha ido preparado para isso. Certo? Mas aquilo que eu falo, aqui como formação de pregadores, o pregador sempre tem que estar preparado. Porque se Deus te chamou, se Deus te preparou, se Deus te enviou, por que você não pode pregar? Por que num momento, como eu falei para você, o pregador não vem, você pode pregar próximo? E é muito comum no meio dos pregadores que eu vejo isso. Principalmente quando eu coordenava a pregação na comunidade, e uma pessoa de última hora não podia ir. Eu ligava para o outro, dá para você vir fazer uma pregação para mim hoje à noite? Eu falava de manhã. Ah, não dá, porque tem que preparar a pregação, né? Eu falei, não, tudo bem. Acabava eu indo pregar, né? Mas a grande realidade é essa, a gente precisa estar preparado. Certo? E buscar conhecimento, sabedoria. Olha, seria unção, sabedoria, conhecimento, que a sabedoria, né, é quase parecido. Né? Envio, chamado, preparação e experimentar da graça de Deus. Como eu falei na pregação anterior, pregar daquilo que você conhece, pregar daquilo que você experimentou, a partir de uma experiência que você teve. O que eu prego, eu vivi, eu vivo e vou viver. Porque essa experiência de Deus em mim é aquilo que me faz pregar. Quando eu falo Jesus te ama, eu experimentei de Jesus te ama. Quando eu falo Jesus é o Senhor, eu falo com o coração, revelando que Jesus é o meu Senhor. Amém? Essa é a formação de hoje. Até a próxima formação, pregação, oração, seja lá qual for a que eu vou te trazer no dia. Que Deus te abençoe e te guarde. E até a próxima. Fica com Deus.